Senhoras e senhores, eu começo dizendo da alegria de estar mais uma vez com esta sala plena para dar sequência à série de conferências que integram os ciclos da academia, um total de 10 ciclos com 40 conferências ano, e dessa vez para uma reflexão sobre o saber das coisas. Saber das coisas é o mesmo que conhecer. E seja-me permitido lembrar uma palavra de um filósofo conhecido também, Aristóteles, que garantia a veracidade desta frase. Todos os seres humanos desejam naturalmente conhecer. Todos nós sabemos que todo conhecimento caracteriza-se como uma representação, como tornar de novo presente a realidade em que vivemos e na qual convivemos, para que dela tenhamos uma visão mais clara e profunda, que escapa à nossa percepção inicial. É também do conhecimento de nós todos que toda representação, nesse sentido, configura uma interpretação. E para me manter na área que não é minha, mas que de vez em quando nos obriga a uma apropriação, eu cito outro pensador de peso. O homem é a presença de todas as determinações de uma interpretação. Frase, entre aspas, de Ortega y Gasset. O ciclo que ora tem início envolve precisamente interpretações. Interpretações que respondem a perguntas altamente inquietantes, que nos marcam, eu acredito que desde que nos entendamos por gente. Quem sou eu? Quem é o outro com quem eu convivo neste mundo? Quem somos nós, histórica e culturalmente? Que país é esse em que vivemos? Em que espaço planetário nos inserimos? E para não fugir ao espírito da casa, que cultua a língua e a literatura com alguma galhardia, o que é a literatura? Esse mistério. Em outras palavras, o ciclo trata de identidade, como ser individual, como ser social, como ser humano, como significação cultural, como significação nacional. Mas não sou eu que vai falar disso, fiquem tranquilos. Quem dirá disto são os conferencistas pensadores convidados por Eduardo Portela, pelo acadêmico Eduardo Portela, pelo pensador Eduardo Portela, pensador de cultura, que idealizou este ciclo. E para coordenar essa nossa viagem pelo território da reflexão, aqui está outro pensador de cultura, outro pensador de Brasil, que se chama Cândido Mendes, o acadêmico e sociólogo Cândido Mendes, a quem tenho o prazer de passar o comando desta mesa. Muito obrigado. Eu quero marcar as iniciativas que estão sendo tomadas pela nova presidência da Casa do ponto de vista de trazer uma investigação filosófica e uma investigação ética para o campo da nossa reflexão. Devemos, e a iniciativa de Cícero Sandrone, o que foram essas 4 meditações sobre a espiritualidade e o que se abriu para aí como novo horizonte da nossa cogitação. E agora vamos, e graças a Eduardo Portela, e graças à sua visão do compreender, no sentido diltaiano da palavra, o que seja, pode haver interrogação mais ambiciosa, o que é a identidade. A identidade no seu perquirir mais fundo e que aqui será analisada em 4 lances. A primeira exatamente nesse próprio constitutivo da identidade, o que é. Nós estamos aqui diante do problema
em si mesmo do que Paul Ricoeur chamava a identidade. O constitutivo dela é a memória. Mas a memória, como a continuidade desse eu no tempo, envolve necessariamente uma primeira dialética entre a lembrança e o reconhecimento, como diz o próprio Ricoeur. Mas, ao mesmo tempo, a fenomenologia deste reconhecimento envolve um discurso. Não é possível se desligar, eu digo isso epistemologicamente, não é possível desligar esse discurso do próprio acontecer da memória, e aí nós caímos, e é o grande prognóstico e a angústia de Jean Baudrillard, ou seja, como é que esse discurso na memória, que é a nossa Constituição, pode sair do reducionismo. E dentro do reducionismo, como é que ele consegue, meu presidente, escapar dos simulacros? Até onde a nossa identidade termina por um reconhecimento, eu diria, e uso a expressão de Ricoeur, quase totêmico do que seja de fato esses nossos simulacros. Finalmente, a identidade é o enunciado dos seus simulacros? É a pergunta que fica dentro disso e nos levaria, no descortínio desta série, à segunda conferência, ou seja, a que discute identidade e história. Dentro dela, evidentemente, o que é que nós procuramos? A busca, o que é que se quer na história? A busca de um sentido. E o sentido, neste sentido do processo social, nós caímos na interrogação, já foi aqui dita hoje, e fundamentalmente de Ortega, ou seja, e esta é uma marca fundamental da filosofia da modernidade, eu sou eu e a minha circunstância. É claro que isso nos leva heideggerianamente à noção do ser concreto, e este nos remete, dentro deste mesmo reconhecimento, à noção de época. Como é possível expandir a história sem realmente encontrar estes compassos? E nós devemos a Karl Jaspers esta ideia tão rica do que sejam os tempos eixo. Os tempos em que se muda uns paradigmas, e aí nós encontramos a dialética entre a tônica do material, a tônica do ideal, ou realmente a tônica da sua entrama, já vista e pressentida pela filosofia de Hegel. Eu quero, sobretudo, salientar, dentro desta noção da história, um outro fenômeno fundamental, ou seja, e também da modernidade. A questão de se saber se nós temos a história para si, para nós, ou a história para outrem. E é aí que encontramos toda a reflexão de que hoje pensar a história neste sentido é escaparmos ou criarmos a guarnição dialética necessária para vencermos o colonialismo. E aí vem a questão. Até onde, sobretudo para a circunstância dos países subdesenvolvidos, essa presença, esse reclamo envolve também ainda o colonialismo mental. A capacidade de pensamento mimético que devastou o pensamento clássico brasileiro, sobretudo, e em função do que foi o nosso francesismo durante o século XIX, marca
essencialmente o que ainda é essa forma subterrânea, mas permanente, insidiosa, do que é realmente, neste sentido, o colonialismo. Daí, nós temos que dissociá-lo do que seja esta visão essencial da história para nós. E aí se compreende em todos os países subdesenvolvidos o que representou, e isto é uma marca nossa. Não se pode confundir a nossa visão do que seja o nacionalismo como aquela dos países desenvolvidos e, sobretudo, de toda a constelação europeia. E é por aí que nós, na quarta conferência, vamos discutir esta outra dimensão do que seja a identidade, ou seja, a noção já da passagem da identidade ao coletivo. E dentro desse coletivo, o que é a sua individualidade. A nação, do ponto de vista das categorias históricas, é relativamente recente. Ela está associada praticamente aos pródromos da modernidade. E aí se entende que o seu marco dialético é a saída da noção do império para encontrar esta individualidade. Não existe na antiguidade a noção da nação. A nação já é esta marca que vem aos pródromos da modernidade, marcada por esta individualidade do coletivo. E, finalmente, remataremos esta série com a discussão sobre o problema em si mesmo da identidade literária. É essa a fineza dialética de Eduardo Portela diante de um dos problemas mais instigantes do que seja esta identidade. Ou seja, em que termos entra a dialética do personagem, que é o protagonista da literatura, diante do seu resíduo. É um resíduo biográfico, não é realmente uma, digamos assim, uma recuperação dialética pela qual o personagem, pensemos num só entre tantos que nós temos no Brasil, o de Andorim de Guimarães Rosa, pensemos em que termos, dentro desta linha, isso que Eduardo Portela vai nos dar, representa o personagem como protagonismo de sentido no seu espaço e no seu terreno, que é a literatura. Estamos hoje recebendo Emanuel Carneiro Leão. Não preciso, só tenho a salientar que o nosso grande orador teve o seu título de doutorado na Universidade de Freiburg e dentro dela essa sua tese foi a problemática da hermenêutica filosófica em Martin Heidegger. E se quisermos verificar a amplitude do seu pensamento, a riqueza da sua filatura, diríamos assim, ela começa pela riqueza das teses que ele supervisionou, que ele administrou. São tantas, vão de enxurrada, mas eu quero salientar alguns títulos apenas. A noção de determinismo frente ao estoicismo. A noção de ser e existência em Descartes e em Kant. E, ao mesmo tempo, outra tese que ele fez a supervisão, a verdade e ordem na teologia de Hesíodo. Mas nós passamos aí a riqueza, que eu diria é filosófica, é fenomenológica e está ligada, sobretudo, à aventura do próprio Cogito nos seus trabalhos fundamentais, onde estão, por exemplo, e tão instigante, a dialética entre o fechado e o aberto. É um manifesto, se eu pudesse dizer.
e novos paradigmas humanos, o que mostra a sua ambição numa linha em que Emmanuel retrata, repete, não multiplica a noção de Jaspers sobre o tempo-eixo a que me referi. Isto para chegar à grande obra, a obra que é também um catecismo do conhecer e que se chama, é uma obra fundamental, que eu diria está ligada ao aprendizado fundamental da dialética hoje, que é o seu Aprendendo a Pensar, que ele depois completa no que seja a filosofia grega. É difícil encontrarmos, meu presidente, uma escolha melhor para responder, e isso vai de Jaspers, passando por Portela ou Giltai, o que seja a aventura, não do conhecer, mas do compreender. Bem-vindo, Emmanuel Carneiro. Agradecendo aos ilustres senhores acadêmicos, presidente Domício Proença Filho e Antônio Cândido Mendes de Almeida, pela apresentação e pelo convite. Queria pedir a todos um pouco de paciência pela grande dificuldade que todos nós sentimos quando fazemos a experiência do qual é a dinâmica da identidade. Na vida vivida de todo mundo, tal como o velho do Restelho sabe, com um saber só de experiência feito, que todo homem é e por ser tem identidade. O difícil, bem difícil mesmo, é dizer para si e para todos os outros o que é identidade. O outro não é somente o outro dos outros, mas é também o outro de si mesmo e, sobretudo, o outro da realidade, o outro do ser. E não apenas dizer é difícil, mas, principalmente, ser e conquistar identidade. Trata-se de uma conquista que sempre já começou na vida de cada um de nós e nunca termina. É por isso um mistério inexplicável. Não se explica nem pelas influências do passado, nem pelas transformações do futuro. Está em jogo uma palavra que é dita uma única vez e nunca pode ser repetida, pois nunca termina de ser dita. Este mistério da identidade é, nas palavras das Confissões de Santo Agostinho, intimius intimo meo, mais íntimo de mim mesmo do que meu próprio íntimo. Numa formulação lapidar de estilo e de pensamento, Platão atribui a Sócrates a ignorância da identidade com 3 palavras apenas. São as 3 palavras mais importantes de toda a história do Ocidente. As palavras são oida, uden e dos. É não sabendo nada que sei da identidade. Assim, vindo do nada, este não saber dá ao pensamento de ser e de realizar-se dos homens o que Nicolau Krebs, mais conhecido por sua cidade natal, Nicolau de Cusa, chamou de sabedoria ignorante. Isto é, docta ignorância, uma ignorância sábia. Da vida de Sócrates, conta-se uma anedota da identidade, deste saber
não sabendo. A anedota é a seguinte: um famoso sofista fora convidado a dar cursos de retórica e de política em várias cidades das costas da Ásia Menor. Ao dirigir-se ao Pireu, com os seus discípulos, encontrou Sócrates na Agorá, a praça de Atenas, perguntando a um sapateiro: "Ti torripodemá, que é isso, sapato?" Com alguma ironia, Sócrates deseja ao famoso sofista o sucesso da verdade e a verdade do sucesso. É que, para um sofista, sucesso não depende de verdade. Após alguns meses, ao retornar para Atenas, ele encontrou Sócrates no mesmo lugar, fazendo a mesma pergunta: "Ti torripodemá, que é isso, sapato?" Numa pretensa superioridade, o sofista perguntou em tom de gozação: "Ainda estás aí, Sócrates, dizendo sempre a mesma coisa sobre a mesma coisa?" A resposta de Sócrates foi mordaz. É o que faz o filósofo em tudo que diz e não diz, pois filósofo é apenas amigo da sabedoria, enquanto o sofista não. Sendo sábio, em todo lugar por onde ele passa, nunca diz a mesma coisa sobre a mesma coisa. O desafio da identidade está precisamente em ser tudo e nada ao mesmo tempo. É-lhe indispensável e constitutivo o silêncio, e não a pretensão e a arrogância de saber tudo que se é, ou se venha a ser, ou realizar. Tal é o sentido da afirmação de uma conferência sobre a doutrina de Platão da verdade, pronunciada por Heidegger, dizendo: a doutrina de Lehre eines Denkers, de um pensador, ist das in seinem Sagen Ungesagte, o que ele não diz no que ele diz. Uma história zen nos conta que somente mortos escutam silêncio sem fala. Os vivos não, os vivos só escutam silêncio na fala. Os mortos ouvem pausa sem som, calma sem ruído, seguindo o badalar de toda balada. Esta é a história zen. Nos albores do pensamento ocidental, Heráclito de Éfeso pensava a identidade, ora como combate de opostos, polemos, ora como união de contrários, logos. Assim, no fragmento 53, diz ele que o combate de opostos é o Pai e o Senhor de todas as coisas, Pater, Kai, Basileus, Panton. E o fragmento 50 insiste que, não tendo escutado a mim, mas ao Logos, a reunião dos contrários, é sábio dizer como diz o Logos: tudo é uma coisa só, tudo é um. E não apenas para Heráclito, mas para todos os pensadores originários da Grécia, como Heráclito, Anaximandro, Parmênides, a identidade é sempre, em qualquer ser, dinâmica de integração da igualdade e diferença. Basta ter o pensamento nos ouvidos para escutar, na sentença de Anaximandro, a identidade na palavra tokreion, isto é, a mão do destino, que leva os seres a prestarem uns aos outros
pela desconsideração, expiação e consideração, de acordo com a propiciação do tempo real da história. Para Parmênides, a identidade vive na e da pertinência recíproca de saber, conhecer e ser. Noein tekai einai. Todas as experiências desses pensadores originários recolhiam na identidade a dinâmica de ser e de não ser, de tudo que é e está sendo, de tudo que não é nem está sendo, de tudo que está apenas vindo ou deixando de ser e de não ser. Resumindo todas essas experiências originárias dos gregos, Aristóteles, no seu escrito De Anima Peripsyches, deu uma formulação primorosa. Aristóteles diz: He psyche ta onta pos estin panta. A identidade no homem é, de algum modo, todos os seres. O homem é água, o homem é terra, o homem é ferro, o homem é tudo e qualquer real, mas de maneira diferente. A sua identidade é essa dinâmica, não de ser a mesma coisa de modo diverso. Este, de modo diverso, é o modo dialético que a liberdade proporciona a toda a história biográfica dos seres humanos. Aos 27 de junho de 1957, na solenidade do jubileu de 500 anos da Universidade de Friburgo, na Alemanha, Heidegger pronunciou uma de suas mais difíceis conferências, Der Satz der Identität, a sentença da identidade. Nas páginas 34 e seguintes, afirmou que o pensamento ocidental levou mais de 2 milênios e meio para voltar a pensar a dialética da identidade no chamado idealismo alemão de Fichte, Schelling e Hegel. Desde então, já não é possível entender a identidade apenas como igualdade e deixar de fora a mediação dialética da diferença na dinâmica do identificar-se. Onde tal se dá e acontece, a identidade é apenas representada abstratamente pelos seus conteúdos, pelas experiências, e pelas vivências, sem intermediação alguma de um processo entre igualdade e diferença. Quando escutamos isso, perguntamos: onde é que nós chegamos? Para onde nos levou esta misteriosa identidade humana? Para uma manifestação, para uma que o grego dizia, para uma parousia, e para a manifestação e o aparecimento de ser e de nada, no silêncio de todas as coisas, de todos os seres. Pois a identidade não tira, a identidade dá. Ela nos dá a união dialética de todas as nossas igualdades e diferenças. Mas em que sentido de dialética isso se dá e acontece? É a inquietação que nos vem ao espírito toda vez que escutamos essa dialética de todas as igualdades e diferenças. Qual é o sentido dessa dialética? É no sentido lógico, abstrato do cálculo? Ou no sentido concreto do jogo da história? Karl Marx, o mais fiel e profundo seguidor
da dialética de Hegel nos dá uma resposta adequada na 11ª tese sobre Feuerbach. Para Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Os filósofos interpretaram o mundo apenas de maneira diferente. O que importa, porém, é transformar o mundo. Qual é a dialética dessa frase do Marx? Em sua identidade, esta tese é uma tese dialética. Entendida sem dialética, pareceria que Marx estaria condenando a filosofia como ideologia, na defesa do sistema vigente, quando, na verdade, pensada dialeticamente, Marx está defendendo a filosofia. Se não, vejamos, sem dialética, Marx estaria separando transformar de interpretar. Deve-se transformar o mundo e não apenas interpretá-lo. Ora, transformar por transformar, o capitalismo também transforma o mundo, a saber, num sistema de produção que explora o homem pelo homem. Mas com essa transformação, também ela produto da história, Marx não está de acordo e a condena como desumana e injusta. Assim, nem toda e qualquer transformação do mundo é o que importa. Mas então, como chegar à transformação que importa, se não se pode interpretar como deve ser o mundo? Como sair desse impasse? Não há impasse algum, porque em nossa identidade já estamos sempre fora de qualquer impasse. Na história de ser e não ser homem, a identidade é sempre uma realidade dialética de tensões, de composições, oposições, que aprende com a resistência, não com as antíteses, com as transformações. Pois a dinâmica do desempenho histórico concilia tensões em unidades de interpretação dos contrários. Assim, interpretar é transformar, pois não se excluem, mas se incluem e se fortalecem um ao outro, com as próprias oposições entre interpretar e transformar. A tese de Marx, portanto, longe de condenar a filosofia como ideologia, defende a necessidade revolucionária da filosofia. Desculpem. Toda criação é inexplicável. Caso contrário, não seria criação, seria repetição ou transformação do que já é dado. Faltar-lhe-ia a liberdade de ser e de não ser. Para Hegel, a criação, do e no pensamento humano, não conhece em sua identidade nem antecessores, nem sucessores. Weder Vorgänger nor Nachgänger. O problema, o desafio de todo o evolucionismo, seja das espécies, seja das épocas históricas, não reside nem na alternativa de monogenismo ou poligenismo, nem na fatalidade ou acaso das transformações históricas. Está sempre na ausência da liberdade nas identidades. O andamento da evolução, tanto das espécies quanto das épocas, retira seu caráter problemático, é, portanto, problemática
por faltar-lhe liberdade. Pois é a liberdade que dá o vigor, a vigência, não apenas da verdade, e não da verdade e não verdade, mas tanto das criações quanto das repetições. Assim, não é o eterno retorno do igual, de ewige Wiederkehr des Gleichen, mas o contorno circular de ser e não ser, de ser e de nada, que inclui tanto a igualdade quanto a diferença, ao gerar tensões de identidade. Condição de possibilidade da dialética, o que torna possível a dialética em toda identidade e diferença é a liberdade de ser e de não ser. Para caracterizar o que aqui foi apresentado como sendo a dialética dinâmica da identidade, vamos tomar um exemplo histórico, mas conhecido de todos nós. Qual é a identidade do cristão? Se abrimos os evangelhos, encontramos que o Jesus histórico, isto é, não é o Cristo da fé, mas o Jesus histórico, o homem de Nazaré, propõe em sua vida e em sua pregação que o ideal a ser buscado e a meta a ser alcançada pela identidade cristã é a tensão entre amor e ódio. Assim, no Evangelho de São Mateus, diz Jesus: tendes ouvido o que foi dito, amareis teu próximo e odiareis teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para seres filhos de vosso Pai no céu, que faz nascer o sol para bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Este é o testemunho do primeiro evangelho, o Evangelho de São Mateus. E no último evangelho, dos 4 evangelistas, no evangelho atribuído a São João, diz Jesus: um novo mandamento, kainan entochen, eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também vós ameis uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus seguidores, se vos amardes uns aos outros. Assim, a identidade do cristão reside na dialética de amor e de ódio. É o sentido do segundo mandamento. Perguntaram uma vez o que é para Jesus o primeiro mandamento. Ele diz o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Mas o segundo é igual a esse, igual ao primeiro. Amar tanto os outros quanto a si mesmo. Geralmente se entende que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas o termo grego que é usado com esse como não é apenas comparativo, ele é copulativo. Significa o homem não somente ama a si mesmo, ele também, o homem, odeia a si mesmo. Por isso, o mandado do segundo mandamento é amar aos outros e a si mesmo. Por isso é importante entender aqui essa partícula comparativa do grego é hos, no sentido não apenas, portanto, da igualdade, mas também no sentido de integração da identidade com a dialética de igualdade e diferença. Amarás tanto o teu próximo como a ti mesmo. E por que esse tanto quanto? Porque nas peripécias biográficas e históricas da humanidade, o ser humano não somente ama a si mesmo, mas também odeia a si mesmo. Embora, na vida individual, seja um ódio escamoteado. Como diz Freud, larvatus prodeo, caminho mascarado. Se na biografia dos indivíduos
O ódio a si mesmo anda dissimulado nos fracassos, nas doenças, na morte, na vida histórica das nações, dos povos, das comunidades. O ódio grita a plenos pulmões. Em que fenômenos? Nos fenômenos das guerras, nos fenômenos dos assaltos, agressões, atentados e perseguições. Se no passado, sempre presente, a violência, na maioria das vezes, se revestia de atos de indivíduos, hoje vivemos, sobretudo, não apenas atos violentos de indivíduos, mas um estado de violência de toda a civilização. Basta ver os fenômenos, né, da perturbação, não, perturbação do meio ambiente, não, destruição do meio ambiente e etc. Nos primeiros séculos da comunidade cristã, o cristão viveu o mandamento do amor universal de sua identidade nas perseguições e nas catacumbas da Roma imperial. No entanto, com a vitória em 312 sobre Maxêncio, na famosa Batalha de Ponte Milvia, Constantino I, chamado Constantino o Grande, vai tomando gradativamente o poder de todo o império. Reza a tradição que, na véspera do combate, Constantino sonhou com uma cruz encimada pela frase "In hoc signo vinces", neste sinal vencerás. Integrando aos poucos os cristãos no exercício do poder, Constantino criou as condições para a identidade cristã e se afastando da dialética de amor e ódio para impor, através de definições e do uso de força política, a igualdade sobre as diferenças. A fim de resolver os conflitos internos da comunidade cristã, Constantino convoca, em 325, o primeiro concílio na Europa Ocidental, o Concílio de Nicéia, que condena os hereges e as heresias do chamado arianismo, defendido por um ariano, chamado Ario, e o donatismo, que era a questão, qual era a natureza, não, que o cristão acreditava ser a natureza da pregação de Cristo, que é de Jesus de Nazaré. Então, para o ariano, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, não era da mesma natureza do Pai. Portanto, não era Deus. Era a primeira criação de Deus. E isso foi condenado nesse concílio de Nicéia. Mas, historicamente, essas condenações mostram a transformação, porque passou o mandamento, não, do amor e do ódio pregado por Cristo. Pois a condenação é uma maneira não de odiar o diferente, ou odiar quem acredita de uma outra maneira, que tem um outro credo, não, uma outra maneira de viver, de sentir e de propagar, não, a sua fé. O curioso nessa convocação do Concílio de Nicéia em 325 é que seja o imperador Constantino que convoca o concílio. Não é nem o patriarca de Constantinopla, nem o bispo de Roma, como vai acontecer mais tarde. Começa na história o império das ortodoxias, com as definições dogmáticas que excluem qualquer tipo de discordância e de diferença. É o poder assumindo o controle das crenças e das convicções, numa identidade de exclusão das diferenças, o que contradiz, não, o segundo mandamento pregado por Cristo, que é o acolhimento da diferença. Então, como ele diz, amai os vossos inimigos. 70 e tantos anos após a morte de Constantino, em 410, Alarico, rei dos visigodos, conquista e pilha Roma.
foi um breve domínio. A falta de provisões forçou o rei dos visigodos a retirar-se para o sul, onde, no mesmo ano, ele morreu perto de Cosenza. A queda de Roma, no entanto, abalou o império. Todos, cristãos e não cristãos, acusavam o cristianismo. O Deus do amor e da caridade não serve para defender uma civilização e propugnar por uma cultura. Assim, 410 é a demonstração prática não da fraqueza política do Deus dos cristãos. É o que se dizia então. Pois era a interpretação do que no Evangelho diz que Cristo está dizendo que o meu reino, Rebasileia Amor, não é deste mundo. Pela primeira vez, a cristandade se confronta com a história. Para tratar desse confronto, Santo Agostinho escreveu de 413 a 425 sua obra de maior influência, De Civitate Dei, a cidade de Deus. Nela, o cristianismo é institucionalizado em todos os seus exercícios. O poder, então, se espiritualiza em nome de Deus para a salvação dos homens, mas não deixa de ser dominador, não deixa de excluir as diferenças, as divergências e as contradições. Assim, a diferença entre crente e ditador vive no movimento da identidade entre autoridade e poder. Na posse e não de posse da autoridade, o crente encontra criatividade até na ditadura. Pois o que é ser ditador? Resposta: ditador é quem só é capaz de ver ditadura em tudo, enquanto crente é quem é capaz de ver humanidade em tudo, até na ditadura. Por isso é que, por exemplo, vencer o nazismo com o nazismo não é uma vitória sobre o nazismo, é uma vitória do nazismo. Numa pretensa posse de poder, a ditadura impera na imposição da igualdade, não apenas refratária à diferença, mas refratária a qualquer diferenciação. A errância da igualdade não suporta diferença. Ser homem, então, é o apelo de encontrar-se com a humanidade em qualquer realização humana. Pois que outra novidade teria trazido a mensagem do Evangelho, senão este mistério da identidade, nas diferenças entre judeu e grego, ocidental e oriental, europeu e africano, cristão e não cristão? Não será a negação desta identidade a origem de todas as indiferenças históricas, não que, a partir de então, a história humana no Ocidente conheceu com todos os percalços, não do sofrimento, da destruição, e não da vitória. Contra esse entendimento plural da identidade, se levantou no catolicismo a objeção da infalibilidade. Ora, o recurso à infalibilidade nunca poderá constituir objeção contra relacionamentos humanos, por um motivo simples e evidente em sua simplicidade. Nenhuma definição, por mais infalível que pretenda ser, pode definir tudo, de modo a não necessitar de interpretação. Pois uma definição que pretendesse definir tudo não definiria nada, perder-se-ia, ao contrário, no percurso de sua própria pretensão, pois pregressa num regresso infinito, não ingressaria em coisa alguma. Daí, nenhuma definição é resposta cabal para nada. Uma resposta que eliminasse a força interrogativa da pergunta. Toda resposta não elimina, mas transforma a pergunta.
Qualquer resposta vive da necessidade dialética da identidade de sim e de não, por ser e para ser humana. Um revolucionário não é apenas um homem que diz não, que contesta, que se revolta. É também um homem que diz sim. A sua negação vive na dinâmica de articulação de um vigor de afirmação originária. Ele quer mudar para afirmar uma outra coisa. Então, a negação vive às expensas, não da dinâmica de afirmação que sustenta a sua força revolucionária. O sim que constrói se dá, portanto, na força do não que desconstrói. Ora, dá-se na medida e à proporção que se subtrai. É isso que o grego chamava de parousia. Mistério de ser e de não ser, na dialética da identidade, de igualdade e diferença. Eis, pois, o sentido da identidade humana em tudo que se faz ou se deixa de fazer, em tudo que se é ou se deixa de ser. Muito obrigado, eu não aguento mais falar. Bom, o presidente só abre o ciclo, mas, diante desse gesto do nosso coordenador e com sua permissão, eu quero crer que o prólogo foi o epílogo. Ou seja, as palavras iniciais do mestre Cândido o isentam, o eximem de qualquer comentário à fala do Emanuel, a não ser que ele deseje fazer alguma consideração. Quero só congratular-me com a exemplificação esplêndida que ele nos trouxe desta identidade dentro do processo histórico, na própria dialética envolvida no princípio contraditório de Cristo. Acho fundamental a maneira pela qual ele situou esse problema e utilizou o cristianismo como seu exemplo. Muito obrigado. Tenho, então, o prazer de convidar a todos para a próxima conferência, no dia 12 de abril, terça-feira, às 17h30, com a coordenação de mestre Cândido Mendes, e o tema será Identidade e História, e o conferencista, o historiador Carlos Guilherme Mota. Convido a todos também para Música de Câmara na BL, no dia 7, quinta-feira, quando teremos o prazer de ouvir um espetáculo do Quarteto Radamés Inátali. Muito obrigado pela presença, obrigado aos que nos acompanharam pela internet. Está encerrada esta sessão dos ciclos.